Meu nome é Cindy. Cindy. Cindy, aham. E por que você escolheu a psicologia? Eu escolhi a psicologia porque eu falo que, na verdade, não foi eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu, né? Porque quando eu comecei a procurar alguma área e tudo mais para atuar, eu sempre gostei muito de pessoas e principalmente de ajudar pessoas. Esse é meu principal foco. E eu queria, a princípio, medicina, só que na época, né, eu não tinha condições mesmo de sair de Sinop, ir para fazer cursinho ou ficar em Sinop, fazer cursinho para vestibular. Na época, a minha mãe não tinha condições. E aí eu fui ver as áreas e me identifiquei muito com psicologia e comecei a fazer. Meu Deus, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu não me arrependo nem um segundo de ter feito. Eu também sou apaixonada por psicologia. Eu não sou formada na área, mas Aham. eu gosto bastante da área, exatamente por essa questão de ajudar pessoas. Eu Sim, sou a pessoa que, se alguém tiver numa crise de pânico, eu consigo acalmar. Mas se a pessoa sim, estiver toda cortada, eu não sim, consigo ajudar. sim, Mas sim. eu gosto muito. Eu não sei se por ter amigas psicólogas, por estar no meio delas ali, porque eu provavelmente tenho no mínimo 5 amigas É? que é psicóloga, no mínimo. Mas aí Aham. as pessoas que você conhece, que eu acabo seguindo, então eu gosto bastante da área. Uhum. É, me fala um pouquinho sobre você e a psicologia. É. Então, eu me formei no final de 2017 e em agosto de 2018 eu já comecei a minha atuação clínica, né? Então, hoje eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e desde então venho atendendo na clínica, né? Já acumulo aí mais ou menos umas 7.000 horas de atendimento clínico. Nunca tentei outra área, sempre meu foco sempre foi o consultório mesmo. Me especializei na terapia cognitivo-comportamental. Hoje, o meu foco principal são mulheres, né, que se cobram muito, que estão sempre aí, né, tentando dar conta de tudo e que isso acaba levando muitas vezes elas para quadros, né, como ansiedade, insegurança, estresse crônico, né, depressão. Então, hoje meu foco tem sido esse, né? O meu atendimento ele é 100% online hoje, eu atendo 100% online e atendo aí mulheres do Brasil, do mundo todo também, tenho pacientes fora do Brasil, para poder ajudar essas pessoas mesmo a se cobrarem menos, a terem uma vida mais leve. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente pode sim se cobrar menos, ter uma vida mais leve e ainda assim ter bons resultados. Eu acredito muito nisso, né? Você falou sobre ansiedade e depressão. Uhum. Estamos no mês amarelo, né? Setembro Sim, amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. E a gente sabe que hoje uma das maiores causas, uma coisa que desencadeia bastante, começa aí, né? A partir da ansiedade, da isso. pessoa se cobrar muito. Uhum. Qual é o momento certo, assim, que a gente consegue identificar que não é mais só uma ansiedade, nem sei se existe uma ansiedade saudável, né? Aham, Mas aham. não é mais só uma ansiedade, é algo a mais. Qual é o momento certo, assim, que a gente identifica isso? Quando você começa a perceber que essa ansiedade ela está trazendo prejuízos para as áreas da sua vida. E eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo, né, que as pessoas encontram. Você falou, não sei se existe uma ansiedade normal, né, uma ansiedade saudável, mas existe sim, né? A ansiedade ela é uma emoção, assim como qualquer outra, assim como a gente fica triste, a gente se sente feliz, a gente precisa da ansiedade, porque a ansiedade é nos preparando ali para um momento de desafio. Né? Então, eu sempre falo que se a gente não tivesse a ansiedade, a gente não ia conseguir lidar com situações desafiadoras. E a nossa vida ela é cheia de situações desafiadoras, né? Então, começa a trazer prejuízo, começa a precisar de uma ajuda quando isso começa a trazer é, é, dificuldades mesmo para as áreas da sua vida. Então, a gente caracteriza, né, falando de uma parte mais Ah, fisiológica, mais técnica, a gente caracteriza a ansiedade como um aumento de um sistema de ameaça. Então, digamos assim, estou diante de uma situação ali de muito desafio e uma baixa percepção de capacidade para lidar com aquela situação. Então, se eu estou diante de uma situação de desafio, por exemplo, né, uma apresentação, vou falar em público, meu Deus. E aí aquela pessoa ela tem uma percepção sobre si mesma, aonde ela baixa a capacidade dela. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, as pessoas vão rir de mim. Então, tudo isso acaba gerando daí um nível de ansiedade mais elevado. E aí pode ser que isso traga, por exemplo, né, prejuízo para a área profissional, para a área acadêmica. Então, hoje em dia, eu percebo muito no consultório esse movimento, né? As pessoas evitando situações, né? Se esquivando de diversas situações de desafios, às vezes paralisadas, às vezes impulsivas. Meu Deus, eu tenho que dar conta, então eu tenho que ir lá e fazer.
e isso acaba gerando essa ansiedade um pouco mais patológica, né? Uma ansiedade mais elevada, que daí é importante buscar realmente aí ajuda, não só do psicólogo, né? Em casos mais graves, talvez do psiquiatra também para tomar a questão da medicação. O medo, ele anda muito perto da ansiedade, assim? Muito, né? O medo, ele é uma emoção, a gente chama, né, de emoções primárias, que são as emoções primitivas, né, do ser humano. O medo, ele é uma emoção primitiva. A ansiedade, ela, é como se a ansiedade, ela viesse depois do medo, entre aspas, né? Falando de uma questão mais técnica, mais simplificada. A ansiedade, ela vem depois do medo. Então, primeiro eu sinto muitas vezes medo de uma situação, e depois eu fico ansioso diante daquilo. Como eu falei, é quando você está diante de uma situação onde você aumenta a sua percepção de perigo, você diminui a sua percepção de capacidade para lidar com aquela situação. Então, seria mais ou menos isso. Ô, Cindy, e qual é o momento ideal? Por exemplo, você falou que daí agrava, começa a prejudicar, mas quem está do outro lado não sente assim, né? Não vê dessa forma. Não. Essa é meio que uma função de quem está em volta. E qual é o momento ideal de quem está em volta? Falar, cara, e aí, vamos lá, vamos se ajudar? É. Em qual momento a gente consegue identificar? Vou até te dar um exemplo. Uhum. Eu perdi um amigo. Eu perdi um amigo por suicídio. E sabe quando você fica pensando assim, cara, o que eu podia ter feito de diferente? Uhum. Porque era uma pessoa muito brincalhona, era uma pessoa que estava junto com todo mundo o tempo inteiro, que fazia muitas piadas. Talvez ele se escondesse atrás disso, né? Acredito que pode ser isso. Hoje, pensando de fora, depois que aconteceu, talvez possa ser isso. Mas daí para todo mundo sempre foi uma brincadeira. Sabia que ele brincava com tudo, que ele fazia piada de tudo, mas nunca imaginou ninguém, nem o ciclo de amigo dele. Nós nunca imaginávamos que isso fosse possível, que ele tivesse um grau elevado de chegar a fazer isso com a própria vida. Tanto que eu pensei muito, falei, cara, ele deve ter feito alguma coisa para dar um susto em alguém e não deu certo, né? Mas a pessoa que tira a própria vida, ela não tem ideia de que é isso, né? Eu não sei se eu estou correta nessa fala, mas eu imagino que a pessoa ela não quer se matar, ela quer matar uma dor. Isso, perfeito. Em qual momento a gente consegue entender que a pessoa tem uma dor mais aguda e ela precisa tirar isso dela, quem está em volta? Então, o suicídio, a gente tem a tentativa de suicídio e a ideação suicida, né? Então, uma coisa é diferente da outra. Então, eu me lembro que o meu primeiro paciente, que né, foi uma tentativa de suicídio, eu me lembro que eu fiquei em pânico a primeira vez, né? Eu acho que é um medo de todo clínico, acontecer isso. É um medo que a gente tem muito grande. Eu converso com outros profissionais e é um medo que a gente tem. E eu me lembro que eu fiquei, assim, desesperada. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu lido com isso? Eu liguei para minha supervisora e quando eu comecei a contar para ela, eu contei tão rápido, eu mal respirava na ligação, né? Falei, Karen, né, que é o nome da minha supervisora, Karen, aconteceu isso, 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 fulana de tal, aconteceu, eu fui falando, e ela super calma, né? E aí, quando eu percebi que ela estava calma, eu pensei, por que ela tá calma? Não era uma situação que era pra gente estar muito nervoso. Vamos gritar junto. E aí foi quando ela falou pra mim, ela falou, Cindy, então não foi uma tentativa, foi uma ideação suicida. Por quê? Porque no suicídio a gente chama de sinais. Existe o sinal verde, que grande parcela da população está, né? Passa em alguma parte da vida, em alguma fase da vida, né? Que é aquela coisa quando a gente passa, às vezes, pelo término de um relacionamento, ou quando a gente perde um emprego, quando a gente perde alguém muito importante, e que passa pela nossa cabeça, né? Cara, que sentido tem a vida? Né? Poxa vida, ai, nossa, que vontade de dormir, eu só quero dormir, eu quero chegar em casa e a única coisa que eu quero fazer é ficar dormindo, né? Então, esse é o sinal verde, digamos assim, né? E existe o sinal amarelo. O sinal amarelo a gente considera quando a pessoa, e esses dois sinais a gente pensa assim que é mais uma ideação, então você idealiza, entre aspas, né? Um momento. E a ideação ela é quando você começa a pensar em formas de você poder fazer isso, né? E ali no amarelo já tem uma quantidade um pouco menor comparado às pessoas que às vezes passam pelo sinal verde. E esse sinal amarelo geralmente é quando a pessoa ela começa a pensar em formas de fazer isso, ela começa a se preparar mesmo, né? Para isso. Então tem pessoas que começam, né? Eu já vi casos
de pessoas que começam a pagar as contas, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe, um movimento que a gente percebe bem significativo. Então, a pessoa, geralmente, ela apresenta um sinal daí vermelho, onde às vezes ela vai na tentativa mesmo, e aí às vezes dá errado por algum motivo, mas a pessoa de alguma forma, de alguma maneira, ela dá um sinal assim muito sutil de que ela vai cometer. Então, pode ser uma tentativa que às vezes acaba em um risco, né? E acaba gerando. E o que acontece? É muito comum, uma das maiores taxas de suicídio são de pessoas que têm algum outro tipo de transtorno mental. A maior taxa de suicídio é uma pessoa que ela já apresenta algum outro tipo de transtorno, principalmente os transtornos de humor. Que daí a gente entra em depressão, em ansiedade, a gente entra aí num quadro de bipolaridade, transtorno do humor bipolar. Então, a maioria das pessoas nem sabem que tem esse transtorno, né? Então, isso acaba gerando aí uma taxa muito grande. Se eu não me engano, são 36% das pessoas que começam em suicídio têm algum tipo de transtorno de humor. E aí tem umas taxas lá de outros tipos de transtorno. Então, como você falou, né? Uma pessoa muito brincalhona, uma pessoa muito risonha. Então, isso eu percebo muito dentro do consultório. Só que é o tipo de coisa que você precisa estar muito atento para você perceber que não é o que a pessoa está realmente expressando, é o que ela faz aquilo para fugir, às vezes, de um desconforto emocional. Então, eu tenho alguns pacientes, né, que quando eu vou entrar numa questão emocional, faz uma piadinha, dá uma aqui e tudo mais. Então, é o tipo de situação que é muito difícil realmente de você conseguir perceber, porque é uma coisa muito sutil. Mas, né, a gente tem aí pesquisas que indicam que pessoas que vão realmente fazer uma tentativa de suicídio, geralmente elas apresentam aí alguns sinais, né? E são esses sinais. A pessoa ela começa, às vezes tem muitas pessoas que estão muito mal, às vezes num quadro depressivo ou em algum outro tipo de transtorno, como eu falei. E aí do nada elas melhoram. E aí a família inteira, ai, nossa, que bom, né? Melhorou, mas isso é um sinal de alerta. Porque às vezes essa pessoa está melhorando para ela poder realmente preparar. E aquilo que você falou é muito verdade, né? A pessoa que comete suicídio, ela não está interessada em tirar, ela não quer tirar para a vida, mas ela quer acabar ali com uma dor que para ela está sendo muito difícil, né? Está sendo muito difícil de ela poder lidar. Então, é um conjunto de fatores, eu acredito que é muito difícil realmente de você conseguir perceber, conseguir analisar os sinais. É só quem está muito próximo, quem convive com essa pessoa, é que poderia estar atento para alguns sinais, algumas coisas. Então, a pessoa, ela parece que sempre está bem. Quem é que sempre está bem, né? Quem é que está sempre muito feliz? Quem é que está sempre muito forte? A pessoa, ela tem tido aí, às vezes, dificuldades no trabalho, dificuldades de relacionamento. Às vezes, né, comenta alguma coisa nesse sentido, faz piadas autodepreciativas. Então, isso é bem comum também, quando a gente vê, né, um quadro como esse e tudo mais. Então, são diversos sinais, aí são muitos fatores envolvidos mesmo para a gente poder pensar nessa possibilidade. E como a gente consegue ajudar? Né? Porque identificar é uma coisa mais difícil, né? Sim. A gente conseguir ter essa percepção, essa sensibilidade, porque eu acho Sim. que vai bem além da percepção. Hoje tudo é muito insensível, né? Ou tudo muito sensível demais. É um desequilíbrio que estamos vivendo. Sim. Mas como a gente consegue ajudar? Acho que em geral mesmo, até porque quem está dentro e quem estamos todos propícios. Sim. Né? Então, mas qual a nossa função como pessoa mesmo, para que seja mais leve para o outro? Não só para aquela pessoa que está vivendo uma crise, mas para a prevenção de que menos pessoas passem por isso. Como a gente deve se posicionar? Até mesmo para nós mesmos. Sim. Eu acho que uma escuta ativa. Quando eu falo de uma escuta ativa, é aquela coisa de você estar sentado quando um amigo, né, te fala assim, cara, às vezes numa conversa informal mesmo, e a pessoa, como eu falei, você precisa estar muito atento, ter muita sensibilidade para você poder perceber os sinais, né? Então, eu acho que uma escuta ativa e uma escuta gentil. Então, hoje em dia, a gente percebe que as pessoas vão desabafar umas com as outras, e aí começa uma competição de quem é que sofre mais.
Então isso é muito comum, não é? Então eu percebo muito isso, sabe? Às vezes tô sentada numa roda de amigas, né? Claro que eu consigo ter essa percepção por conta do meu trabalho, eu entendo, né? Mas eu consigo perceber isso. E aí começa, não, mas meu Deus do céu, eu passo por isso também. Então eu acho dor é maior que a sua. a minha dor é maior que a sua. Eu acho que isso é o mais difícil para uma pessoa, que eu percebo que isso é o mais difícil para uma pessoa. Eu tô até arrepiada. Porque quando você recebe isso dentro do consultório, as pessoas em sofrimento, elas trazem essa dificuldade de aceitar a própria emoção, entende? Aceitar que as coisas não estão bem, que eu não estou sabendo lidar com as situações, que eu não estou sabendo lidar com as minhas questões. E muito vem disso, mas Cindy, fulano de tal, sabe? Olha a minha vida, meu Deus, a minha vida é perfeita. Eu não devia estar me sentindo desse jeito. E isso é uma das maiores dificuldades que as pessoas elas estão enfrentando hoje em dia. E a gente já tem estudos, né, mostrando que a depressão, que é um dos principais, né, um dos principais transtornos responsáveis por uma taxa grande de suicídio, ela vem por conta de um estresse crônico, né? Então são pessoas que estão expostas a estresse a todo momento e que nem percebem, né? Nem estão lá, às vezes sentadas no sofá assistindo televisão, mas estão ali com um estresse ativado no corpo, né, fisiologicamente falando. A questão dos hábitos de vida, isso também, né, influencia demais em casos de depressão. Então, eu acho que uma escuta ativa do tipo, primeiro, você não ficar competindo com o outro para ver quem é que tem mais problema. Segundo, entender que a pessoa, às vezes, ela não está buscando uma solução para o problema dela, ela só quer ser ouvida. Né? Eu acho que isso é o principal. Então, às vezes, isso eu tomo cuidado até dentro do consultório. Às vezes chegam pessoas com diversos problemas, diversas questões, e às vezes é difícil para a gente não querer resolver o problema do outro, né? Não, mas é só você fazer assim. Porque Não, é mas mais ó, fácil resolver faz o assim, outro, né? é muito mais fácil. Não, mas olha, você já tentou isso daqui? Você já tentou aquilo? E às vezes a pessoa ela não quer, não é que ela não queira resolver, mas ela já tentou diversas coisas, ela só quer ser ouvida, ser acolhida. Eu acho que acolhimento uma palavra, uma ação muito importante nesses momentos, que vem de uma escutativa, de você escutar o outro, tá? Mas, né, o que que essa pessoa está sentindo? Então, eu costumo falar que tem uma diferença entre empatia, hoje todo mundo é empático, né? As pessoas, todo mundo, ah, não, mas eu sou muito empático. E a gente, às vezes, nem todo mundo consegue desenvolver essa habilidade, e eu não acho que a empatia às vezes funcione nesses momentos. Eu falo que entre a empatia e a compaixão, eu fico com a compaixão, que é você verdadeiramente não tentar se colocar no lugar da pessoa, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Você não vai conseguir se colocar no lugar dela. É ela quem está sentindo aquilo, né? É ela quem está passando por aquela situação. É nela que está doendo. Então, eu acho que a compaixão funciona melhor nesses momentos, sabe? Uma compaixão do tipo, cara, caramba, deve ser difícil mesmo. Olha como muda, né? Então, nossa, mas olha, era só você. Por que você não faz isso aqui? Entende? Eu acho que a empatia, que é você tentar se colocar no lugar do outro, acaba fazendo muitas vezes com que a gente perca essa escuta ativa e a gente perca também esse acolhimento. Então, eu gosto mais da compaixão, que é você olhar para o outro e falar: caramba, deve estar difícil mesmo. E que é diferente de pena, né? Totalmente diferente. Compaixão. Não é ter dó da pessoa. Exatamente, é compaixão. É você olhar para a pessoa e falar: olha, deve estar sendo muito difícil para você lidar com isso. Até porque, como você disse, né? A sua dor não é maior que a minha. Porque quem sente a minha dor sou eu. Exato. E quem sente a sua é você. Eu ouvi isso uma vez da minha tia. Ela questionou uma pessoa. Você é igual a ela? Eu lembro exatamente o que ela falou para o professor. Você é igual a ela? Não. A sua dor é igual a dela? Não. Então tá bom. Aham, perfeito. Exatamente. E eu trago isso comigo, porque é muito difícil. E também, mesmo falando, é mais difícil eu falar para você sobre isso do que eu Praticar. me comportar. Exatamente. Aham. E falar me comportar, mas praticar isso daí. Exato. São coisas que parecem próximas, mas tem uma distância muito grande uma da outra. Exatamente. Eu aprendi isso, não foi com a psicologia, foi na prática, né? Foi na prática mesmo, quando minha mãe passa por um tratamento de câncer. E durante, né, até ela aceitar a doença, todo o processo e tudo mais, ela tinha crises de ansiedade.
E aí eu, psicóloga, né, super técnica, formada com várias especialidades, quando eu chegava para conversar com ela, eu falava, mãe, mas é só você fazer isso, mãe, mas você tem que pensar que isso, mas você tem que isso, você tem que aquilo. E aí eu li um livro na época, né, eu conversando com a minha psicóloga, e ela falou para mim, Cindy, você nunca esteve tão próxima assim, né? Dessa questão de morte. Então, vamos tentar, né? Ver um pouco mais sobre esse assunto. Nunca perdi ninguém tão próximo. E querendo ou não, né? Não, minha mãe, graças a Deus, não morreu, mas essa situação ela faz a gente repensar diversas coisas, faz a gente estar um pouco mais próximo desse assunto. E eu fui ler um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Olha o nome do livro. E nesse livro ela falava sobre isso. É uma geriatra que acompanha pessoas no fim da vida. E ela fala sobre isso. Ela fala: não tente ser empático com a pessoa que está no fim da vida. Você não vai conseguir. Não é você que está andando, não é você que está próximo do muro. Entende? Ela falou: tenha compaixão. E aí eu me lembro que naquele dia que eu li essa parte, a minha mãe teve uma crise de ansiedade. Eu estava com ela lá em Curitiba, ela faz tratamento lá em Curitiba. E eu estava com ela e quando ela começou a ter a crise, eu cheguei pronta para falar para ela: respira, conta até 10. Tananã, tananã. E aí eu olhei para ela e me lembrei do trecho do livro. E eu abaixei assim nela e falei para ela, olhei no olho dela e falei para ela: caramba, mãe, eu imagino o quão medo você deve estar sentindo dessa situação. Eu imagino o quanto de medo que você deve estar disso. Quão deve estar sendo difícil para você lidar com isso. E foi assim, eu até me lembro da cena, até me emociono, porque foi muito forte. Foi um sentimento assim que eu acho que eu nunca tive por ninguém. E eu falo muito isso, né? Falo para as minhas supervisandas também. Quanto mais problema você tem, melhor terapeuta você se torna. Porque isso me ensinou demais em relação à dor dos meus pacientes também. Então, quando um paciente chega para mim com aquilo, sabe, não aguentando mais, eu faço isso. Eu falo, caramba, deve estar difícil. Olha, eu não consigo me colocar no seu lugar. Eu não consigo sentir o mesmo que você. E os pacientes, eles se sentem muito acolhidos com isso. Porque eu acho que é diferente de você chegar com uma receita pronta de como resolver o seu problema. Então, olha, eu imagino que deve estar sendo difícil, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Olha, imagina que nós dois, eu falo para os meus pacientes, né, como é online, eu falo, imagina que nós dois estamos numa ponte e assim, se você for, eu vou, se você voltar, eu volto, se você quiser ficar parado, eu fico do seu lado. Mas é quem toma a decisão é você. O que que você quer fazer? Então eu acho que quando você se coloca, você dá essa segurança para a pessoa de que, cara, se você for, eu vou, se você ficar, a pessoa se sente mais segura às vezes para tomar as próprias decisões, para ir pelo caminho que a pessoa escolher, entendeu? Então eu aprendi muito, eu até falo, né, que não são os livros que nos ensinam a ser psicólogos, isso tem um trecho de um texto que eu vi, não são os livros que nos ensinam a ser psicólogos, é a vida. Então, não tenho dúvidas de que muita coisa que eu faço para ajudar hoje os meus pacientes vem da vida. Vem dos livros, é claro, os livros me ajudam demais, igual eu falei para você, dados de pesquisas ajudam a gente, mas a vida, às vezes ensina, às vezes não, ensina muito a gente a ser cada vez mais humano, cada vez ter mais essa escutativa, esse acolhimento com o outro, e principalmente quando a gente também se acolhe, né? Então eu costumo me acolher muito quando eu estou passando por uma dificuldade, quando as coisas estão difíceis, e isso diminui daí o nosso nível de estresse, faz a gente entender um pouco mais as coisas que acontecem à nossa volta e diminui as chances da gente querer aí muitas vezes, né, acabar com essa dor. Não dói tanto, eu acho que seria isso, não dói tanto assim. Eu ia exatamente falar sobre isso agora. Eu ia te perguntar, nós falamos do que fazer para o outro, de como identificar do outro, mas em nós, e em Uhum, si mesmo. uhum, Qual a forma mais leve, menos pesada de lidar com isso? uhum. Qual a forma de identificar, de falar, poxa vida, eu preciso de ajuda. Sim. Se eu fizer assim, será que vai dar certo? Porque a insegurança, como a gente já falou antes, a insegurança ela vem, a baixa estima, Uhum, aquele sentimento de impotência, mas eu não dou conta de fazer isso. uhum, Mas como ser melhor? Como ser uhum. melhor para mim mesmo, para que não desencadeie coisas maiores e coisas mais sérias? A autocompaixão. Aí é um movimento ao contrário. É esse, imagina só, né? Vamos lá. Antes da pessoa ela pensar que eu preciso de ajuda, ela precisa aceitar que ela precisa. Então eu costumo falar, a pessoa que busca terapia, por exemplo, né, que eu acredito que seja isso, né, ou que
busca um amigo. Não necessariamente para terapia, que eu acho que aí é um outro nível de consciência, mas que busca um amigo, né? Então, por exemplo, para eu chegar numa amiga, ligar para ela e falar, amiga, cara, tá difícil as coisas aqui. Eu preciso primeiro aceitar o que eu tô sentindo, né? Eu preciso me perceber, eu preciso olhar para mim e me perceber nesse movimento, né? Então, eu acho que é esse acolhimento, é eu me perceber, eu parar e olhar, caramba, tá sendo difícil segurar a barra aqui, né? Tá difícil. Eu não tô conseguindo. Então é essa aceitação, né? Esse acolhimento. Eu acho que primeiro a gente começa se acolhendo. Eu tô com medo, tá sendo difícil, eu não tô dando conta, né? Como eu falei, hoje eu atendo muitas mulheres que tentam dar conta de tudo. Senão, nossa, não tô sendo uma boa esposa, não tô sendo uma boa amiga, não tô sendo uma boa profissional, e isso leva a esses quadros, né? Então é você se olhar e se perceber, esse autoacolhimento, né? Não, eu não tô dando. Eu até tenho uma frase que eu gosto bastante: você pode não estar dando conta de tudo, mas você deve estar dando conta de muita coisa, né? Então é esse autoacolhimento, né? Então eu acho que essa autocompaixão, ela gera esse entendimento de que não, daqui para frente eu não tô conseguindo mais sozinho, eu preciso de ajuda. Né? E eu acho difícil a gente passar por essa vida sem precisar. Eu acho difícil demais a gente dar conta das coisas sozinhos, né? Na verdade, eu não acredito que isso seja possível, né? Já tem estudos comprovados de que o que traz mesmo felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, nós somos, né? Nós não somos uma ilha, a gente vive aí em sociedade. Então, quanto mais a gente souber lidar com nós mesmos, mais a gente vai saber lidar também com os nossos relacionamentos. Então, eu acredito muito que esse seja um caminho para a gente se perceber, esse autoacolhimento, essa autocompaixão, esse olhar para dentro de si e falar, tá, não tô, daqui para frente eu já dei conta de muita coisa, daqui para frente eu não tô dando mais, eu preciso realmente de ajuda. E a terapia, ela não é só para quem entrou em um quadro, né? Sim. Eu vou falar por mim, porque eu fiz terapia um bom tempo Uhum. e, cara, hoje se coubesse na minha agenda e eu preciso fazer caber, Uhum. é maravilhoso, é Uhum. sensacional, é mais leve, Uhum. é igual você falou, com a ajuda do outro, a gente consegue enxergar novos horizontes, a gente consegue falar, gente, mas a gente quem sou eu? Eu Uhum. consegui, com a ajuda da minha psicóloga, ter novos horizontes, me ver de uma forma diferente, Uhum. escolher novas coisas, enxergar as novas oportunidades. Então, terapia ela é algo muito abrangente. Uhum. E se caísse um pouquinho aí, eu acho que ainda tem uma barreira, né, entre Uhum. terapia e pessoas, mas talvez se abrisse um pouquinho mais, seria mais leve para todo mundo. É, eu acho que melhorou muito se a gente for comparar de 10 anos para cá. A consciência das pessoas sobre a terapia melhorou. Da pandemia para cá, melhorou bastante também. Eu acho que a pandemia fez as pessoas elas perceberem realmente que precisam dessa ajuda, mas ainda tem muito. Eu falo que até hoje, brincando lá com o meu coaching de treino, né? Ele falou assim, eu acho que eu tô precisando de terapia. Aí eu falei, tá mesmo. Menino, ele ficou ofendido. Eu falei, uai, mas por que vocês acham que eu preciso de terapia é uma ofensa? Né? Aí ele falou, e você precisa de um educador físico? Eu falei, eu preciso mesmo. Por que você acha que precisar de terapia é uma ofensa? Aí ele deu risada, né? Ele, é verdade, né? E tudo mais. Eu falei, as pessoas acreditam nisso ainda, né? Que, nossa, se eu preciso de terapia, então isso é uma ofensa. Já, né, a gente vê aí também o movimento das pessoas trazendo também a visão da terapia, às vezes, um pouco como que eu posso dizer, deturpada também, né? Como se Aham. fosse uma questão de luxo também. Então, acho que os dois extremos, né, são ruins. Mas, como eu falei, se eu for comparar daqui de 10 anos para trás, menina, falando em 10 anos, né, quando eu falei que eu ia ser psicóloga, meu Deus, eu tive uma briga quilométrica com meu pai. Não, mas onde já se viu? Você vai morrer de fome? E não sei o quê, porque naquela época, 2013, né, nem faz tanto tempo assim. 2013 era um tabu, né? As pessoas elas não tinham essa visão. Então eu acho que melhorou, foi melhorando. A pandemia foi um marco muito importante na questão das pessoas realmente perceberem a importância, até mesmo porque aumentaram alguns quadros, né, por conta da pandemia, por conta de toda a situação que nós vivemos, aumentaram alguns quadros. A gente vai ver um resultado disso mais para frente ainda, daqui 5, 10 anos, né? Mas eu acho que ainda tem muito. As pessoas acham, às vezes, que é uma ofensa
que não precisam. Então, eu acho que o receio, ele vem diminuindo. Mas, como eu falei, é difícil demais a pessoa perceber e falar, não, eu realmente preciso de ajuda. Eu dou aula na universidade de pós-graduação de TCC e eu fui dar aula para alguns alunos e teve um que falou para mim, nossa, eu perdi o meu pai e eu fiz de tudo. Fiz constelação familiar, fui para a igreja, fiz barra de axis, fiz não sei o quê, menos terapia. Aí eu falei, mas como assim, né? Terapia que você tinha que ter feito. Aí ele falou, nossa, eu nem pensei em terapia, nem, né? Ele falou que ele não acreditava muito, né? Eu estava dando aula para agrônomos, né? Eram agrônomos. Então eles falaram, nossa, era uma outra visão que eu tinha, né? Para psicólogo, para psicólogo, quem são os psicólogos, a imagem do psicólogo, né? Então tem ainda um pouquinho disso, mas eu acho que vem melhorando com o passar do tempo. Eu acho que a tendência é melhorar um pouquinho. Então a terapia ela é prevenção para inúmeros problemas, né? Inúmeras questões aí. Então, eu acho que com o tempo as pessoas vão percebendo a importância disso. E além de tudo isso que a gente já falou sobre Setembro Amarelo, né? Sobre a prevenção. Tem alguma ressalva que você gostaria de fazer que vai ajudar, que a gente não citou aqui na nossa conversa? Eu acredito que a questão do médico psiquiatra, isso também é muito importante. Tanto que pacientes meus que vêm, às vezes, com ideações suicidas muito recorrentes, que vêm, às vezes, de uma tentativa de suicídio, com quadros, né, de humor muito alterado, eu acho que a importância também, então, não quero procurar um psicólogo, vai no médico, faz uma consulta, às vezes passa por consulta, faz o uso da medicação. Então, a medicação também para esses casos, né, de transtornos de humor, que seria a questão da depressão, da ansiedade, ela traz, às vezes, muito essa resistência. E é uma outra barreira que a gente precisa quebrar dentro do consultório. Então, não quero ir lá e sentar e conversar com alguém sobre os meus problemas. Eu quero resolver aqui a questão química, digamos assim, né? O meu desânimo, a minha falta de vontade. Eu acho que o psiquiatra seria um caminho. Né? Então eu conto muito aí, a gente tem diversos profissionais excelentíssimos, né, que ajudam demais nesse processo. Então aí é uma barreira que às vezes a gente consegue quebrar. Então, não quero sentar lá para conversar com alguém toda semana sobre o meu problema, quero remediar o problema. Quer dizer, eu falo, né, que é você remediar, né? Uma hora você vai precisar da terapia. Mas se você for pelo menos para a parte do medicamento, ter acompanhamento de um bom profissional psiquiatra, eu acho que isso ajuda já bastante. A gente já tem aí um bom caminho que a gente já percorreu, porque é uma barreira que a gente encontra às vezes no consultório. Então, eu venço uma barreira de procurar ajuda e chego no psicólogo, olha, a gente vai precisar do medicamento. Aí é mais uma barreira, mais uma questão mesmo que algumas pessoas têm uma certa resistência. Entendi. Cindy, obrigada por estar esclarecendo para nós, tirando as nossas dúvidas, né? Acho que é muito importante, é de grande valia mais pessoas terem essa conscientização, mais pessoas abraçar não só em setembro, né? Setembro, outubro, novembro, ter essa conscientização, porque na fala é muito fácil. Na fala é muito fácil. É difícil quando a gente precisa ir para a prática, né? Isso. Quando a gente precisa ter essa compaixão que você falou e olhar de uma outra, ter um outro olhar, um novo olhar diante da realidade. Porque hoje a nossa realidade, ela está cada dia mais diferente, né? Mais diferente, talvez seja a palavra. Mas obrigada por você estar compartilhando com a gente tudo isso, estar esclarecendo um pouco mais. As portas da Garfo estão abertas para você. Obrigada, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Tá tirando mais dúvidas, eu acho que é de grande valia. Sim, eu fico à disposição. Obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. Como eu falei, eu não me canso de falar da importância mesmo, não só da terapia, mas a gente ter mesmo essa compaixão, essa autocompaixão, esse acolhimento. Isso para mim é uma filosofia de vida mesmo, principalmente depois de acompanhar tantas pessoas nessa situação. Obrigada pelo convite, adorei. Que bom.